Você sabe como se organiza um terreiro? Não? Então vem saber com a gente. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais luz. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Oxalá seja com todos vocês. Sou o Parel das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando. E se você ainda não conhece os nossos vídeos de Doutrinando, Doutrinando são os vídeos que saem toda terça-feira sobre doutrina de Umbanda, sobre conhecimento, para que a gente possa desmistificar mais. Mas se você ainda não sabe, então você vai ter que se inscrever, ativar o sininho, clicar aqui, seguir o canal, porque isso ajuda bastante. Então se inscreve aqui no canal, que toda terça-feira a gente tem um vídeo especial para você. E hoje o nosso tema é hierarquia de um terreiro. Nomenclaturas como, por exemplo, Pai de Santo, Cambono. Você sabe o que quer dizer? Você sabe qual é o trabalho que elas fazem? O porquê que essas nomenclaturas existem? A gente primeiro precisa entender que um terreiro se organiza de uma forma como coletiva mesmo. Aliás, essa é a grande diferença entre o que é crença e o que é religião. Crença é algo que você tem somente seu. Então, por exemplo, você tem um espaço seu na sua casa onde você comunga da sua fé. Já religião é aquilo que é feito de forma coletiva, seguindo alguns dogmas, alguns preceitos e alguns fundamentos também. Para que você possa entender bem o que a gente está falando, é que você entender que quando nós falamos num templo, numa casa, assim como uma igreja, assim como uma sinagoga, uma mesquita ou qualquer outro lugar de religião, existem hierarquias e existem cargos específicos. Cargos esses que podem ter sido dados de uma forma como uma outorga espiritual, ou também podem ter sido dados de uma forma mais por tempo de serviço mesmo. Isso varia de casa para casa. Existem casas que existe mais o tempo e existem casas que nós trabalhamos muito mais a questão da pessoa receber essa obrigação. O primeiro cargo que nós vamos falar é o cargo que nós chamamos de pai de santo ou mãe de santo. Esses cargos podem variar um pouco o seu nome. Algumas pessoas chamam de pai no santo ou mãe no santo. Então isso varia um pouco. O cargo de pai de santo e de mãe de santo é um cargo onde a pessoa recebe uma outorga espiritual. É sempre importante nós falarmos que não existe tempo de serviço, não existem cursos que formem, nada disso. Podem formar, como os próprios cursos dizem, um sacerdote. Mas sacerdote e pai de santo não é a mesma coisa. Pai de santo é um cargo outorgado somente por outro pai de santo, que nada mais é do que o dirigente daquela corrente, o responsável por aquele terreiro, o responsável por aquele local. Pai de santo só pode ter sido outorgado por outro pai de santo. E é aquele cargo que representa o dirigente daquela corrente, o dirigente daquela casa. É ele que é o responsável espiritual por toda aquela coletividade, seja pai de santo ou mãe de santo. Algumas pessoas também usam a nomenclatura Babalorixá ou Ialorixá. Nomenclatura essa que é muito mais usada assim nos candomblés ou nas umbandas traçadas com algumas vertentes mais africanas. Babalorixá quer dizer pai e orixá, santo. E Ialorixá, Iá, mãe e orixá, santo. Então, mesma nomenclatura. A gente precisa fazer um parênteses para que a gente entenda de onde surgem esses nomes. Muitos nomes desses foram surgindo de tradições africanas, outros nomes foram surgindo de tradições já miscigenadas, lembrando que a primeira estrutura de terreiro que nós conhecemos, até então, as macumbas cariocas, as cambindas e as cabulas, tinham já nomenclaturas próprias, mas nomenclaturas essas que quase não são usadas na Umbanda hoje. As nomenclaturas de Umbanda, elas vão ganhar os seus nomes, apesar de não serem os mesmos,
mas essa estrutura de pai pequeno, de cambone, de mãe pequena, que a gente vai falar isso já já, somente com o pai Benjamin Figueiredo, que quando funda a Tenda Espírita Mirim, impute na Umbanda essas nomenclaturas e essas divisões de cargos. Até então nós tínhamos apenas médios que trabalhavam em conjunto, sem essas outorgas e sem esses cargos específicos. Como a gente falou, pai de santo e mãe de santo, o segundo cargo que a gente fala é o pai pequeno ou a mãe pequena. Pai pequeno ou mãe pequena nada mais é do que o auxiliar do pai de santo. É aquele que tem tempo de espiritualidade, é aquele que é outorgado também pelo seu dirigente, pelo seu pai de santo, e aí varia de casa para casa. Na minha doutrina e na maioria das doutrinas de Umbanda, você só se torna pai pequeno de uma casa após 7 anos, 7 obrigações. Na minha casa, 7 amancis que são feitos. Antigamente, cada amanci era feito numa linha de Umbanda, e isso é uma tradição bem antiga que vem se surgindo. Lembrando que o pai pequeno e a mãe pequena é aquele auxiliar e é aquele também que pode ser o substituto do dirigente, do pai pequeno e da mãe pequena. E aí é importante também a gente falar que pai pequeno e mãe pequena é o braço auxiliar do pai de santo. Mas isso não quer te dar o direito, para você que é pai pequeno, para você que é mãe pequena, de achar que agora você é melhor que os outros médios, que você é mais importante, ou que o seu serviço vai diminuir. Ao contrário, pai pequeno e mãe pequena tem que trabalhar, precisa trabalhar muito mais do que os outros médios da corrente. Outro cargo que a gente tem para falar é o cargo de Ogã. E aí é uma grande briga, aí é uma grande discussão. O cargo de Ogã é um cargo dado para pessoas do sexo masculino, é um cargo masculino. Algumas casas não têm este cargo de Ogã, outras casas têm. Tem gente que diz que Umbanda não cultua Ogã. Mas deixa eu te contar um segredo. Umbanda cultua Ogã sim. Talvez não da mesma forma do Candomblé. Assim como a Umbanda também cultua Xangô, que não é da mesma forma do Candomblé. Assim como cultua os orixás, assim como cultuam outros rituais que por mais que tenham o mesmo nome, dentro da Umbanda tem uma outra simbologia. Porque a Umbanda miscigenou a cultura africana e iorubá, a cultura do Queto, da onde vem a maioria desses nomes, dos próprios orixás, com outras culturas, como a cultura banto, a cultura indígena e outras culturas que influenciaram a Umbanda também. Então existe sim Ogã dentro da Umbanda. Ogã, e na Umbanda alguns vão chamar de atabaqueiros, é aquela pessoa que é responsável por tocar atabaques. Lembrando que isso é um culto dentro da Umbanda. No próprio Candomblé existem outros Ogãs. Existe o Ogã Alabê, existe o Ogã de Sala, existe o Ogã dos Pós, existe o Ogã das Ervas, existem vários Ogãs que são chamados de Ogã ou Pejigãs, que são pessoas que recebem títulos específicos em casas de Candomblé. Na Umbanda é um pouco mais abrangente e chama-se apenas de Ogã. Antes que você tenha alguma dúvida nisso, mulheres podem tocar atabaque na Umbanda, sem problema nenhum, mas elas não receberão o título de Ogã, e sim o título de atabaqueira. Lembrando que existem muitas Umbandas que não utilizam o título de Ogã e usam de atabaqueiro também, e isso não diminui em nada o trabalho. Outro cargo que a gente precisa falar é o cargo de Cambone ou Cambono. E aí varia de casa para casa como vai chamar. O Cambone ou Cambono é aquele que é o responsável por auxiliar as entidades ou até mesmo os médiuns. É o faz-tudo da casa, é aquele que pega um copo d'água, é aquele que acende a vela, é aquele que está sempre apoiando para que as coisas aconteçam. Aliás, um bom Cambone é difícil achar, e um bom Cambone, quando a gente tem, a gente pega e não solta ele de jeito nenhum. A palavra Cambono vem da língua quimbundo, que quer dizer auxiliar, ajudante. Por isso o nome de Cambone ou Cambono. Outro cargo que a gente precisa falar é o cargo de Colofé. Esse cargo é mais difícil ter na Umbanda, mas muitas casas ainda têm. O Colofé é o chefe dos cambonos, ou como antigamente ele era chamado de fiscal de sala ou Ogã de sala. Esse cara nada mais é do que o chefe dos cambones e muitas das vezes ele é chamado de cambone-chefe também, ou ele é chamado
de Cambono ou pai Cambono. Tem gente também que entende que o Cambone-chefe é aquele que é o Cambone do dirigente. Normalmente é isso que acontece, sendo o Colofé esse grande dirigente. Outro cargo muito menos utilizado dentro das umbandas, mas que com certeza você já ouviu falar, é o cargo de Ekede. Ekede é um cargo específico do candomblé, um cargo feminino. Enquanto os homens têm como cargo Ogã, as mulheres as Ekedes. A Ekede dentro do candomblé é aquela que zela pelos orixás das feituras. Dentro da Umbanda essa nomenclatura quase não é usada, mas as poucas umbandas que usam entendem que Ekede é o feminino do Colofé e é aquela Cambone-chefe do pai de santo. E aí às vezes ela é chamada de Ekede, mas poucas casas utilizam essa nomenclatura. E para finalizar, uma nomenclatura que é muito menos usada na Umbanda, chamada de Axogum. Axogum, que é aquele que é o responsável pelos sacrifícios e imolações. Existem muitas umbandas que fazem a imolação animal, e essas imolações é sempre feita por este homem, por este cargo, que é chamado também de Ogã, o Axogum. Muitas das vezes é o primeiro filho de Ogum da casa, é o responsável pelas imolações e também pode ser o responsável pelas oferendas da casa. Existem casas que não fazem imolação, mas o cargo de Axogum é aquele Ogã que faz as oferendas do terreiro inteiro, principalmente do dirigente. É importante nós falarmos para vocês que esses cargos, por mais que eles sejam diferentes e eles tenham obrigações diferentes, ninguém é melhor do que ninguém. A Umbanda, infelizmente, fala, muitas umbandas, e eu discordo, que todo mundo incorpora. Não é verdade. Todo mundo é médium, mas ter mediunidade não quer dizer só incorporar. E é importante nós falarmos que estes cargos de Ekede, de Ogã, de Colofé, dentro da Umbanda, são pessoas que não têm problema nenhum desenvolver outras mediunidades, como por exemplo a psicografia, como por exemplo a doutrinação, como por exemplo a pintura mediúnica. Depende muito de casa para casa. A verdade é que independente de qual seja o seu cargo, independente de qual seja o seu nome, as suas obrigações são feitas. Tem muita gente que acha que seu Ogã é chato porque não tem obrigação. Tem muita obrigação. Tem obrigação de espiritual, tem obrigação de dar comida aos seus ancestrais, tem obrigação de fazer oferenda para suas entidades. Suas entidades podem se manifestar, por mais que não seja da incorporação. Lembrando que tem casas que incorporam também, e aí varia de casa para casa. Mas mesmo aquelas pessoas que não têm incorporação, podem também ter conexão com suas entidades, e isso não muda nada, ela incorporar ou não incorporar. Essas nomenclaturas eu sei que fica um pouco difícil de entender, mas quando você vai no terreiro você consegue perceber o que cada um faz. E aí, se você tem dúvida, pergunta ao dirigente da casa que ele vai explicar. Mas se você quiser saber sobre tudo isso que a gente falou aqui, você vai ter que procurar um terreiro, que lá você vai achar vários desses nossos irmãos que ocupam todos esses cargos. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz para iluminar nosso lugar.